Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver esta questão, mas mais que isso vou então procurar passar a estratégia para enquadrar os lados semelhantes que eu penso o teu problema estaria nesse enquadramento, era aí que estaria o erro. Então o desafio é o seguinte, na figura 1 está representado um triângulo retângulo, que é este triângulo ABC. Ele é retângulo, quer dizer, se é retângulo a única hipótese, há de ser aqui, né? Então, cujos catetos AB e BC medem respectivamente 30 e 40 unidades de comprimento. O segmento BD, que é este, né? Este segmento BD, representado a ponteado, é a altura do triângulo relativamente à hipotenusa. Quer dizer que este segmento é a altura do triângulo, mas relativamente à hipotenusa. Quer dizer, vem daqui do vértice B e se a altura há de ser perpendicular aqui com a base, faz aqui 90 graus, né? A altura é sempre perpendicular relativamente à base, considerando então como base a hipotenusa deste triângulo seria este lado AC. O ponto P é um ponto que se desloca sobre este segmento AD, mas para aquilo que eu te quero demonstrar, quer dizer, isto não há de ser importante. Nunca coincidindo com A nem com D. Os pontos Q, R e S acompanham o movimento e isto já seria para outro tipo de questões. Aqui, na questão 1.1, quer dizer, tinhas que mostrar que AC era 50 unidades de comprimento. Aqui aplicava-se o teorema de Pitágoras, né? Ao triângulo ABC. Quer dizer, e terminava sem grande dificuldade, que isto seria exatamente 50 unidades de comprimento. Aqui o teu problema estava na segunda questão, em demonstrares que a distância, né, o comprimento de BD era exatamente igual a 24. E era aí que terias que entrar com a semelhança, ou então com uma estratégia alternativa, que no final de te passar o enquadramento dos lados semelhantes, eu farei então a resolução desta mesma questão, ou seja, determinar BD, mas sem tocar em semelhança. Por isso, depois de veres o enquadramento, não paras logo o vídeo, porque espero até ao fim, onde eu apresento uma resolução alternativa, fugindo essa questão da semelhança, que seria bem mais simples nesta questão. Bem, vamos então trabalhar aqui a semelhança. O que é que eu fiz aqui neste slide? Quer dizer, eu tirei aqui o retângulo. Quer dizer, o retângulo não nos há de interessar para nada neste exercício. Então fiquei apenas com o triângulo ABC, que é retângulo exatamente em B. Então, para perceberes o enquadramento, quer dizer, eu neste retângulo ABC vou marcar aqui os outros ângulos. Vou chamar aqui este ângulo em A, vou-lhe chamar alfa. E repara que a soma dos três ângulos é exatamente 180. Então, se este ângulo é reto, quer dizer, se ali é 90, e este ângulo aqui, chamemos-lhe alfa, quer dizer, se os três são 180, aqui já estão 90, aqui está alfa, quer dizer, este há de ser exatamente 90 menos alfa. Agora o que é que vai acontecer aqui a este triângulo? Vamos decompor este triângulo pela altura relativamente à hipotenusa. Ou seja, deste vértice B, baixaremos então a altura, onde passaremos a considerar a base do triângulo exatamente esta medida AC, cuja altura vem aqui do vértice B, né, é a medida na perpendicular em relação aqui à base. Quando tu decompões o triângulo retângulo pela altura relativamente à hipotenusa, quer dizer, tu apanhas aqui um caso especial. Porque ficamos aqui, quer dizer, aqui era o teu dever, né? Ficamos aqui com três triângulos que são todos semelhantes entre si. Quer dizer, o triângulo ABC, ele será semelhante com este triângulo ABD. O triângulo maior ainda, o ABC, será ainda semelhante com este triângulo que ficou por este lado, quer dizer, o triângulo BDC. E quer dizer, e os dois triângulos ainda são semelhantes entre si. O triângulo ABD será ainda semelhante com o triângulo BDC. Quer dizer, eu agora neste slide vou-te provar que eles realmente são semelhantes. Quer dizer, vamos agora considerar estes três triângulos. O grande, que é ABC, que é o que está aqui a vermelho, mas agora vou considerar também este triângulo que eu estou aqui a marcar a roxo, quer dizer, era este triângulo. E vou ainda marcar um outro, que seria este aqui a verde, que é o triângulo BDC, para este lado. Repara como é que eu sei que estes três triângulos, os três são semelhantes entre si. Quer dizer, os triângulos são semelhantes se tiverem dois ângulos iguais. Porque se tiverem dois ângulos iguais, quer dizer, têm todos iguais. Se dois forem iguais, obviamente que o terceiro é obrigado a ser igual. Daí eu vou apelar então ao critério AA, que me diz que se os triângulos tiverem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Então pensaríamos, por exemplo, este roxo, este triângulo BAD,
eu digo aqui que ele é semelhante aqui ao triângulo maior, ao vermelho. E ele será semelhante se tiver dois ângulos iguais. Quer dizer, repara que aqui o triângulo BDA, quer dizer, tem aqui um ângulo reto por causa da altura baixar relativamente à hipotenusa. O triângulo ABC também é retângulo ali em B, tudo bem, já tem um ângulo igual. E agora repara que este ângulo aqui em A, que eu chamei alfa, quer dizer, ele é um ângulo comum aos dois triângulos, quer dizer, é um ângulo de DAB, né? Que é exatamente igual ao mesmo ângulo do triângulo ABC. Quer dizer, este ângulo aqui alfa é comum aos dois triângulos. É um ângulo do triângulo roxo e também é um ângulo do triângulo vermelho, o tal primeiro. Então terias dois ângulos iguais, logo os triângulos são semelhantes. Repara que aqui do triângulo BDC a situação repete-se. Quer dizer, ele tem aqui um ângulo reto, então ambos os triângulos são retângulos, e depois tem aqui este ângulo em C que é comum aos dois triângulos. Aos dois triângulos ao vermelho, que é o ABC, e a este triângulo aqui a verde, que é o triângulo BDC. Então teriam dois ângulos iguais. São semelhantes, não há dúvida nenhuma. Agora, estes dois triângulos também são semelhantes, quer dizer, o roxo e o verde também são semelhantes. Repara no seguinte. Se eu aqui neste triângulo roxo eu quisesse escrever aqui este ângulo, eu diria que este ângulo é exatamente igual, quer dizer, atendendo aqui ao triângulo roxo, que é o triângulo BAD, se este ângulo é 90 graus e aquele ângulo é alfa, quer dizer que este ângulo aqui eu podia dizer que seria 90 menos alfa. Eu penso que dá para perceber, porque repara lá. Quer dizer, este triângulo roxo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se aqui é 90, quer dizer, 180 menos 90 dá 90. E se este é alfa, implica que o terceiro eu tenho que definir como 90 menos alfa. Então, estes dois triângulos, estaremos aqui, né? Estes dois triângulos, o triângulo ABD, né, que é o roxo, e o triângulo BDC, que é o verde, também são semelhantes. Repara, têm dois ângulos iguais, quer dizer, tem aqui estes dois ângulos retos, e depois o triângulo roxo tem este ângulo que é 90 menos alfa, e o triângulo verde também tem este mesmo ângulo que é 90 menos alfa. Dois ângulos iguais, quer dizer, são semelhantes. Então, como quer dizer que este ângulo aqui também seria alfa. Né? Triângulos semelhantes têm os ângulos geometricamente iguais. Isto apenas para demonstrar que os triângulos realmente são semelhantes. Agora, para determinarmos exatamente BD, e vamos aqui determinar BD. Vou fazer então descer a altura relativamente à hipotenusa. E fica então aqui com o triângulo roxo, que é este aqui, e fico com o triângulo vermelho, que é o triângulo maior. Eu sei que este ângulo aqui é 90 graus, e eu sei que defini este como alfa, e sei que ainda este, relativamente ao roxo, há de ser 90 menos alfa. E sei que este ângulo aqui, quer dizer, também há de ser 90 menos alfa. Isto pela demonstração que fiz aqui atrás. Okay? Exatamente por esta demonstração. Então, como é que nós podemos enquadrar exatamente os lados semelhantes? Pelo que eu te disse, repara lá que os dois triângulos, quer dizer, têm os ângulos todos iguais. Se eles são semelhantes, os ângulos são exatamente iguais. Então, quando eu te digo que os ângulos não mentem, quer dizer, tu estavas a tentar aqui fazer uma rotação dos triângulos. E a rotação, neste caso, é um bocado difícil de a visualizar. Quer dizer, porque pode ter várias rotações diferentes e encaixam, assim à primeira vista, no mesmo sítio. Quando eu te digo que os ângulos não mentem, é porque é a seguinte estratégia. Eu aplico aqui a seguinte estratégia. Se os triângulos têm os ângulos iguais, quer dizer que os lados semelhantes terão o mesmo enquadramento angular. Ou seja, os lados semelhantes terão que estar posicionados entre os mesmos ângulos. Então repara, eu vou aqui tratar o triângulo ABD. Ok, aqui é D. Aqui é exatamente D. E depois aqui vou tratar o triângulo ABC, que é o maior. E vou tentar enquadrar os lados semelhantes. Então repara aqui no seguinte. Quer dizer, no triângulo ABD, que é este roxo, qual é o lado semelhante a BD? Qual é o lado que é semelhante a BD? Estudemos então o enquadramento a nível dos ângulos. Repara que o lado BD, neste triângulo ABD, que é o triângulo roxo, o lado exatamente BD, ele está aqui compreendido entre este ângulo, que é exatamente 90 menos alfa, e o ângulo reto, que é o ângulo 90 graus. Então, o seu semelhante no triângulo ABC terá exatamente
o mesmo enquadramento a nível dos ângulos. Então eu vou olhar para o triângulo ABC e vou olhar qual é o lado que está compreendido entre estes mesmos dois ângulos, entre 90 menos alfa e o ângulo reto. E repara, quer dizer, no triângulo ABC está aqui o ângulo reto e está aqui o ângulo que é 90 menos alfa. Então qual é que é o lado que está enquadrado entre estes dois ângulos? É exatamente este, ou seja, é o lado aqui BC. Então quer dizer, o lado semelhante a BD é exatamente o lado BC. Tem o mesmo enquadramento a nível dos ângulos. Eu dizer que quer dizer, os ângulos não mentem. E agora, para resolver isto, quer dizer, eu vou ter que também relacionar aqui dois lados que são semelhantes. Quer dizer, o mais fácil seria relacionar as duas hipotenusas. Então, quer dizer, a hipotenusa aqui deste triângulo BAD, que é o roxo, onde é que está a hipotenusa? Está exatamente em frente ao ângulo 90 graus. Que podemos observar exatamente pela mesma técnica. Quer dizer, esta hipotenusa, esse lado AB, no triângulo roxo. Quer dizer, qual é o enquadramento a nível dos ângulos? Está entre o ângulo de 90 menos alfa e o meu alfa. Então quer dizer, este lado AB, este lado aqui AB, é semelhante exatamente ao lado no triângulo ABC, que é o triângulo grande, tem que ter o mesmo enquadramento angular. Ou seja, no triângulo maior, que é o ABC, o mesmo lado terá que estar compreendido entre estes dois ângulos, entre 90 menos alfa e alfa. Então se tu olhares para o triângulo ABC, o lado que está compreendido entre esses mesmos dois ângulos, entre 90 menos alfa e alfa, é exatamente este lado. Tem aqui o mesmo enquadramento angular, 90 menos alfa e alfa. Então o semelhante a AB, no triângulo ABC, é exatamente este lado AC. Quer dizer, eu com isto consigo resolver agora o problema. Porque eu quero BD a dividir então por BC, e BC é exatamente 40. Isto está de ser igual, né? Está aqui a tua proporção, AB que é exatamente 30, a dividir por AC, que é exatamente 50. Sendo assim, o teu BD é exatamente igual a 40 vezes 30 e tudo a dividir por 50. Então o meu BD, fazendo aqui os cálculos, quer dizer, eu podia anular aqui estes dois zeros. 40 vezes 3 dá 120. 120 a dividir por 5 seria multiplicar por 2 e dividir por 10. 240, 24. Exatamente como queríamos demonstrar. Quer dizer, mas para perceberes melhor ainda esta técnica, agora vou fazer o mesmo exercício, mas usando o outro triângulo. Quer dizer, este triângulo aqui. Quer dizer, agora vou trabalhar a semelhança, mas usando este triângulo BDC. Exatamente com a mesma estratégia. O enquadramento a nível dos ângulos. Quer dizer, vou baixar aqui a altura relativamente à hipotenusa. Baixa então aqui a altura. Quer dizer, está aqui. E agora, este triângulo, aqui é o ponto T. Quer dizer, este triângulo BD e este triângulo BDC é semelhante com o meu triângulo ABC, que é o triângulo vermelho. Quer dizer, porque é que eu uso estes dois? Porque do triângulo vermelho, que é o ABC, eu sei os lados todos. Então, obviamente, que este há de ser um triângulo para eu jogar com as proporções. E vou aqui marcar os meus ângulos, né, que me vão dar jeito. Eu sei que aqui é 90 graus. Eu sei que este, pela demonstração que fiz há pouco, a nível dos ângulos, quer dizer, este é alfa. Este aqui do ABC também é alfa. E este aqui do azul há de ser o meu 90 menos alfa. Tudo bem. Vamos então trabalhar aqui os lados semelhantes. Quer dizer, eu vou colocar aqui os lados do triângulo BDC e vou colocar aqui por baixo os lados do triângulo ABC, que é o vermelho. Quer dizer, o meu BD pertence então aqui ao triângulo ABC, ao triângulo espera aí. Cuidado aqui. Quer dizer, isto é o triângulo BDC, que é o azul. Né? Aqui tem um triângulo azul que é BDC, que é este triângulo que eu sinalizei aqui em azul. Repara que o lado BD, que é este lado, né? O lado BD, qual é que é o seu semelhante em termos do triângulo ABC? Vamos mais uma vez perceber o enquadramento angular do lado. Este lado BD, no triângulo azul, está compreendido entre alfa e exatamente o ângulo 90 graus. Então, o seu semelhante no triângulo ABC terá que ter o mesmo enquadramento a nível angular, a nível dos ângulos. Olhando para o triângulo ABC, onde é que tu vês qual é o lado que está enquadrado entre estes mesmos dois ângulos, entre 90 e alfa? Repara que aqui é o 90 graus do triângulo ABC e aqui é o alfa.
Então quer dizer, é este lado que é semelhante. Tem o mesmo enquadramento a nível angular. Por isso é que eu digo que os ângulos não mentem. Okay? Então BD está para, no triângulo ABC, exatamente para esse lado AB. Tem o mesmo enquadramento a nível dos ângulos. O que vai ser igual, exatamente à mesma proporção. Vou aqui trabalhar a hipotenusa, quer dizer, a hipotenusa no azul, no BDC, está compreendida entre alfa e entre 90 menos alfa. Então teríamos aqui o lado BC. No triângulo grande, no triângulo ABC, o lado semelhante tem o mesmo enquadramento a nível dos ângulos. Então repara, se no triângulo azul este lado está compreendido entre alfa e 90 menos alfa, no triângulo vermelho qual é o ângulo que tem o mesmo enquadramento? Quer dizer, olhando para o triângulo ABC, tens aqui alfa e tens aqui 90 menos alfa. O lado que está enquadrado entre estes ângulos no triângulo ABC é o lado AC. Ok? Então é esse que é semelhante. E agora é uma questão de posicionar os valores. Quer dizer, tu queres BD, tu queres exatamente BD, a dividir por AB, que é exatamente 30, é exatamente igual ao comprimento de BC, que é 40, a dividir por AC, que é exatamente 50. Quer dizer, vais bater exatamente no mesmo sítio. Terias 30 vezes 40, a dividir então por 50. Sendo assim, BD, quer dizer, cortas aqui os zeros, volta a dar exatamente 24, como queríamos mostrar. Ok? Isto a nível de semelhança. Agora, quer dizer, como é que eu consigo resolver isto sem usar a semelhança? Como eu te disse, quer dizer, a melhor forma que tu tens para ver os lados semelhantes é exatamente o enquadramento entre os ângulos, porque se os triângulos são semelhantes, o que acontece é que tu amplias ou reduzes. Os ângulos ficam sempre iguais. Daí eu dizer que os lados semelhantes têm o mesmo enquadramento angular. Daí eu também dizer que os ângulos nunca te vão mentir. Quer dizer, as rotações, umas serão mais difíceis, outras serão mais fáceis. Umas levam-nos a depois tirar conclusões erradas. Os ângulos não mentem. Okay? Os lados semelhantes têm exatamente o mesmo enquadramento angular. É assim que eu costumo ver quais são os lados semelhantes. Quer dizer, nunca falha. Os ângulos não mentem. Agora, como é que eu podia resolver isto? Quer dizer, sem tocar na semelhança. Eu sei que esta altura relativamente à hipotenusa, quer dizer, ela é perpendicular em relação aqui à hipotenusa, que é a AC. Então eu podia trabalhar aqui uma técnica que eu chamo de conservação da área. Repara que a área de um triângulo é simplesmente a base vezes a altura sobre 2. Então, quer dizer, esta base e esta altura, elas têm que fazer sempre 90 graus. É a condição que tu tens. Quer dizer, a base e a altura têm de ser perpendiculares. Então, este triângulo ABC, quer dizer, eu posso fazer a sua área de duas formas. A área do triângulo ABC poderia ser dada, então, por metade do produto entre a base e a altura. Quer dizer, numa primeira abordagem eu posso considerar a base como sendo AB e posso considerar a altura como sendo BC. Quer dizer, elas são perpendiculares. Podia calcular a área desta forma. Mas visto que eu tenho aqui a decomposição de triângulo-retângulo pela altura relativamente à hipotenusa, quer dizer, a mesma área poderia ser calculada como se eu considerasse aqui também o produto, metade desse produto, mas quer dizer, agora considerava aqui a base como sendo exatamente a AC e considerava a altura que tem de ser perpendicular à base, né? Tem devido o vértice e tem que ser medida na perpendicular em relação à base, quer dizer, a altura aqui também podia considerar BD. Daí eu chamar conservação da área, quer dizer, a área calculada destas duas formas será sempre a mesma. Então, visto serem dois cálculos diferentes, eu posso então igualar as expressões. Quer dizer, então eu posso dizer que isto terá que dar o mesmo valor que isto. Então eu teria aqui o seguinte cálculo. Teria a AB vezes BC sobre 2, que seria exatamente igual a AC vezes BD também sobre 2. Quer dizer, o que seria equivalente, tu tens que AB é exatamente 30, tens que BC é exatamente 40, isto a dividir por 2, seria exatamente igual à medida da AC, que seria 50, vezes BD, que é exatamente o que tu queres a dividir por 2. Quer dizer, neste cálculo, tiravas logo aqui os 2 e este 50 que está a multiplicar passaria a dividir. Então tu tinhas que BD seria exatamente igual a 30 vezes 40
a dividir por 50. Quer dizer, cancelas os zeros e isto realmente dava outra vez a mesma operação. 30 vezes 4 daria exatamente 120, que a dividir por 5 dar-te-ia 24. Sem dúvida que esta última estratégia, na minha opinião, seria mais fácil de abordar isto. Nem sequer tinhas de chatear com semelhança de triângulos, quem é que era semelhante, quem não era, e utilizavas então a técnica de conservação da área. Neste caso, poderia ser aplicada. No entanto, saberes estas questões de semelhança são muito importantes. E lembra-te disto. Se os triângulos são semelhantes, os lados que são semelhantes têm o mesmo enquadramento a nível dos ângulos. Esta forma nunca te vai mentir. Ok? Os ângulos não mentem. Daí, esta técnica de marcar os ângulos nunca falha. Ok? Fica então aqui a minha proposta de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.